Então, nós abrimos aqui. Capítulo 22, não separeis o que Deus juntou. Nossa, nunca abri esse capítulo aqui. E ele vem falando da indissolubilidade do casamento. É o item 2. E diz assim: nada é imutável, a não ser o que vem de Deus. Tudo o que é obra dos homens está sujeito a mudanças. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas mudam de acordo com os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos, para operar a renovação dos seres que morrem. Mas as condições que regem essa união são de ordem a tal ponto humanas que não existem no mundo inteiro. E mesmo na cristandade, dois países onde elas sejam absolutamente iguais, e não há mesmo um só país em que elas tenham sofrido modificações com o passar do tempo. Daí resulta que, aos olhos da lei civil, o que é legítimo em uma região é adultério em outra região e em outro tempo. Isso ocorre porque a lei civil tem por finalidade regular os interesses das famílias. E esses interesses variam de acordo com os hábitos e as necessidades locais. É assim, por exemplo, que em certos países o casamento religioso é o único, em outros é necessário também o casamento civil. Em outros, enfim, o casamento civil é suficiente. Então está aí, capítulo 22, não separeis o que Deus juntou, o item 2. É isso aí. Né? A lei do homem era diferente da lei divina. Ela se modifica de acordo com as regiões e com as necessidades. Agora, a lei de Deus não, ela é única em todos os lugares. Onde quer que o casamento seja civil mais valioso do que o religioso, ou vice-versa, o que importa é o espiritual. Vamos fazer então a nossa prece. Graças a Deus, querido e amado Mestre Jesus. Aqui estamos, Senhor, mais uma vez reunidos em Teu nome para darmos continuidade ao estudo deste livro Libertação do nosso querido André Luiz. Te agradecemos, Senhor, a oportunidade de aqui podermos estar reunidos, adquirindo essas informações trazidas por esse amigo espiritual que nos são, assim, valiosíssimas, para que possamos compreender melhor a nossa vida, as nossas missões aqui enquanto encarnados e o objetivo verdadeiro para o qual nós fomos criados, que é chegarmos à perfeição. Te agradecemos, Senhor, pois essas informações que nos são trazidas são valiosíssimas para que possamos e assim fazermos as nossas escolhas nesta caminhada que estamos aqui realizando. Envolva aos nossos companheiros aqui presentes. Envolva a nossa amiga Vera, que por alguma razão não pôde estar no momento. Enfim, Senhor, que o nosso estudo aconteça sempre de acordo com a Tua vontade e com a vontade de Deus, nosso Pai. Assim, em Teu nome, em nome dessa espiritualidade amiga, nós te pedimos permissão para iniciarmos os estudos desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Bom, boa noite, Lisa, Cícero, sejam bem-vindos. Vamos, então, dar continuidade, né? A nossa amiga Vera não chegou, deve estar com algum problema, deve ter ficado presa no trânsito, que está complicado também ali pelas bandas dela. E hoje nós vamos iniciar o capítulo 18 do livro Libertação, que já está no finalzinho, né? Mais umas 2 semanas, 3 semanas talvez, a gente já termine.
Engraçado que eu não me escalei esse mês, porque esses 2 meses que passaram aí, vocês ficaram aqui me aguentando praticamente direto. Eu falei, bom, então não vou me colocar na escala, vou ficar de stand-by, né? Não adiantou nada. Lá vem vocês terem que me aguentar de novo. Meus amigos, sinto muito, mas consequências aí dos nossos trabalhos, da nossa tarefa, né? Eu me coloquei na reserva, né? Você entrou, né, Elisa? Tem a Elô também fazendo estudo, tem a Vera. Aí eu me botei esse mês, né? Descansei. Que ia descansar nada, quem deve tem que pagar, meu filho. Então vamos lá. Mas a gente faz com o maior prazer, né? Eu só sinto muito que vocês vão ter que me ouvir aqui mais uma semana. Então nós vamos entrar aqui nesse capítulo, né? Depois daquele emocionante da semana passada, onde ali André, atendendo aqueles companheiros que estavam passando por dificuldades e em função de estar lá a casa de Margarida, né, sendo uma espécie de ponto de socorro, e nós vimos ali o atendimento que foi feito para vários espíritos ali e sendo encaminhados. Então hoje nós vamos, nessa lição 18, ouvir aqui lindas, numa reunião em que a nossa querida benfeitora vai falar aqui a respeito da situação, do que aconteceu, né? E do que ainda está por acontecer. Então ela nos diz assim, palavras de benfeitora. A reunião noturna guardava-nos surpreendente alegria. Sobre a doce lunar, Gúbio assumiu a direção dos trabalhos e congregou-os ao largo círculo. Era efetivamente, nos menores gestos, precioso guia a conduzir-nos aos montes de elevação mental. Recomendou-nos o esquecimento dos velhos erros e aconselhou a atitude interior de sublimada esperança, emoldurada em otimismo renovador, a fim de que as nossas energias mais nobres fossem ali exteriorizadas. Esclareceu que um caso de socorro, quando orientado nos princípios evangélicos, qual sucedia no problema de Margarida, é sempre suscetível de comunicar alívio e iluminação a muita gente, dando ainda que ali nos encontrávamos para receber a bênção do plano superior, mas que para isso tornava-se imperioso guardar inequívoca posição de superioridade moral, porque o pensamento em reunião, qual aquela, punha em jogo forças individuais de suma importância no êxito ou no fracasso do tentando. A gente vê aqui que Gúbio está fazendo aqui como se fosse uma avaliação do que foi feito, do trabalho que foi feito, da prestação de socorro que nós vimos, que nós acompanhamos a Margarida, e aquele atendimento específico à Margarida, nós vimos no desenrolar da leitura, do estudo, o embaraçado emaranhado de vidas entrelaçadas ali por conta de um ato, vamos dizer, um ato indigno e que veio trazer consequências para várias criaturas. E o trabalho de Gúbio, isso que ele está dizendo aqui, esse trabalho de Gúbio, que no primeiro momento era o socorro à Margarida, né? Vamos dizer assim, a caravana de socorristas, Eloy, André, ele, no primeiro momento o objetivo era lá atender a Margarida. Até porque nós sabemos que Gúbio tinha um carinho especial por Margarida, por ela já ter sido uma filha dele numa outra vida, numa outra encarnação, e agia isso.
Mas naquele fio da meadinha ali, com Margarida, né, que foi sendo puxado, quantas almas não foram ajudadas nesse trabalho? E aí a gente vai tirar para nós, não é? A nossa casa, por exemplo, faz um trabalho de visitas às pessoas em casa, aquelas criaturas que não podem ir ao centro, receber um passe. Então, nós temos os grupos de visita. O Centro Espírita Leon Denis, vários centros espíritas fazem isso, né? Grupos para irem visitar as pessoas e dar o passe nas pessoas. Então, lá, a gente lê uma página do Evangelho e uma pessoa aplica o passe. Sempre vão assim, em dupla, em dois. E aí a gente percebe que nesse momento não é somente aquela criatura da casa ali, o dono da casa, o paciente ali no caso, que está sendo atendido. Quando nós fazemos a reunião de avaliação, e geralmente, né, às vezes é com o Joaquim, que é o médium lá do Centro Espírita Leon Denis, e os médiuns dizem isso para nós. Então a espiritualidade da casa, Dr. Herman, que é responsável por esse trabalho, acompanhado pela falange de Bezerra de Menezes, eles vêm trazer as orientações e dizem para nós. Nós não temos noção de quantas pessoas são ajudadas naquele momento em que nós estamos ali, naquela casa, dando aquele passe, aquele simples passe, e falando, levando a mensagem do Evangelho. Então o Espírito utiliza aquele momento ali também para levar espíritos que estão necessitados e ali serem atendidos também. Me fez lembrar disso quando li esse parágrafo aqui de Gubbio falando isso, né? No socorro que ele foi fazer a Madalena, e a gente ainda vai, mais adiante aqui, a gente ainda vai ter mais mudanças, formações ainda, não acabou a história. Mas nós já vimos ali a mudança dos seus algozes, aqueles que ficavam lá, os hipnotizadores, né? O próprio Saldanha, que era aquele, né, ferrenho que queria, porque queria maltratar Madalena, e não propriamente por conta de se vingar de Madalena, mas utilizando Madalena para se vingar do pai, que foi o juiz que decretou lá, injustamente, né, entre aspas, a pena do filho de Saldanha. E aí, ele assistindo todo aquele socorro que foi feito, a gente viu lá a transformação e a mudança. E elas provas para nós, exemplos para nós, de que aquelas palavras de Paulo, se não me engano, né? O amor remove montanhas, né? Que o amor, o trabalho que é feito com amor, é capaz de realizar transformações que nós não temos noção. Às vezes um ato de amor que você tem em relação a alguém, um gesto demonstrando esse amor para uma pessoa, vai ser muito mais valioso do que muitas vezes 1000 palavras, do que muitas vezes um discurso, que a gente às vezes perde tempo falando, e esquece de colocar nesse discurso esse sentimento, esse exemplo, né, que é a força maior que a gente tem, que é o amor. Hoje a gente estava estudando aqui mais cedo o livro O Problema do Ser, de Leon Denis, e Leon Denis falando isso para nós, que nós não temos a noção da potencialidade que existe em cada um de nós. E essa potencialidade pulando, né, implorando para ser desenvolvida, para ser utilizada. E a gente se esquece de utilizar. O estudo foi muito bonito hoje também, de tarde mais cedo, né, às 6 horas, e emocionante, o livro Problema do Ser, do Destino e da Dor. Então ele falando do que nos espera, do mundo superior, o que é essa vida superior, que nós estamos aqui batalhando, passando por essas dificuldades ainda, por essas tribulações terrenas,
mas que isso é aprendizado. É o meio de nos fortalecermos para estarmos preparados futuramente para realizar essas tarefas que a gente está vendo aqui, de Gubbio, de André Luiz, de muitos companheiros aqui nesses livros que Chico nos trouxe, né, através da psicografia de Chico Xavier, dessas orientações trazidas por André Luiz. E isso é, assim, animador para todos nós. Sabermos que um dia nós estaremos com um grupo desses espíritos, num estágio de superioridade, indo prestar socorro àqueles companheiros que é a nossa destinação, Elisa. E Leon Denis fala isso de uma maneira tão assim bonita e tão certa, que nos deixa assim, muito comovidos, emocionados e fortalecidos. E aí a gente sai, né, de um estudo desse pensando, não, eu não sou essa coisinha pequena. E aí é o que nós falamos lá, né? Quando a gente vem aí em complemento de um trabalho desse aqui, isso aqui vem comprovar aquilo que Leon Denis está falando lá, do nosso futuro. De estarmos no futuro cuidando de espíritos que estarão aí na situação que nós estamos hoje. Pois é, a demora fica por nossa conta, né? Mas não adianta, nós seremos um dia não é mensageiros não, é como se fossem assessores diretamente de Deus, nesse trabalho de orientar e de encaminhar esses espíritos como nós hoje estamos sendo orientados. E aí é o que nós estávamos falando, né? A gente faz um estudo desse, a gente vem aqui, faz um estudo desse como do livro, a gente vê a importância da nossa existência como espírito imortal, e aí ficamos ainda aqui nos engalfinhando por causa de coisas, né, de mesquinharias. Nós estávamos dando um exemplo, a gente fica ainda, né, brigando por conta de um jogo de futebol, torcidas se engalfinhando por causa de uma taça de um jogo de futebol, países brigando por causa de poderes. Aí a gente vê na televisão, nos Fantásticos da Vida, as pessoas lá, aquele moderador, tentando conciliar criaturas que estão lá brigando por um pedacinho que o muro avançou no terreno do outro. Né? Como eu vi um programa desse aí no Fantástico, o muro da criatura foi sendo construído e invadiu, acho que 5 ou 10 centímetros, não sei, lá no terreno do outro, e ele se engafiando por aquilo ali, esquecendo que aquilo ali vai ficar. E ele, como espírito imortal, vai continuar. E não vai precisar daqueles 5 centímetros. Né? Pois é. A Elisa colocou muito bem, a gente lembra lá daquele fato que aconteceu em São Paulo, as criaturas se matando de escola de samba. Campeonato de escola de samba. Não sou contra nada disso. A gente não está aqui combatendo, tá? Mas vamos ter bom senso, vamos saber, a gente tem que aprender a se comportar diante dessas situações. Tá, eu torço pela escola X, mas foi a escola Y quem ganhou? Parabéns para a escola Y. Ela estava melhor do que a minha, por isso mereceu o prêmio. Se o time X ganhou e o time Y perdeu, parabéns, X, no outro jogo o time Y vai ganhar. É assim que a gente tem que pensar. Não, ficam se engalfinhando, sofrendo, se desesperando a troco de nada. Porque esses valores materiais não vão nos trazer nada de bom. A gente está vendo aqui a prática de tudo isso, né, que a gente estuda lá no livro de Leon Denis. André Luiz está mostrando aqui para nós. O que adianta as pessoas valorizando os bens materiais, se engalfinhando, se desesperando, e aí quando desencarnamos, nada disso vai. É isso aí. Deixamos de lado muitas alegrias, às vezes, por coisas sem valor, Elô.
É por conta da nossa pequenez. Então, isso, Elisa. Leon Denis nos alertando sobre isso. E aqui agora, de uma certa maneira, né, Gubbio também falando isso, nos chamando a atenção da nossa importância nessa engrenagem aí que é esse universo. Nós não estamos a brincarmos, para tirarmos férias, para passearmos, não. Isso a gente faz porque faz parte aí da nossa necessidade material. Mas precisamos olhar que isso não é o principal. E olha o que ele continua falando. De todas as fisionomias transbordavam o contentamento e a confiança quando o nosso orientador, erguendo a voz no cenáculo da fraternidade, rogou, humilde e comovente. Aí ele vem fazer uma prece linda, gente, olha só. Senhor Jesus, digna-te abençoar-nos, discípulos teus, sequiosos das águas vivas do reino celeste. Aqui nos congregamos, aprendizes de boa vontade, à espera de tuas santificadas determinações. É assim que a gente tem que pensar. Sabemos que nos impediste o acesso aos celeiros da graça divina e não ignoramos que a tua luz, quanto a do sol, cai sobre santos e pecadores, justos e injustos. Mas nós, Senhor, nos achamos atrofiados pela própria imprevidência. Gente, olha que prece. Temos o peito ressecado pelo egoísmo e os pés congelados na ânsia, desconhecendo o próprio rumo. É engraçado que Leon Denis fala isso também. Olha como é que os estudos se interagem. Leon Denis fala isso também nesse estudo que nós fizemos hoje, só que usando outras palavras. Ele diz assim para nós, deixa eu pegar aqui, vocês vão ver só que lindo que ele fala. Ele diz assim, ó, quando aplicamos, Leon Denis, quando aplicamos o ouvido ao que se passa no fundo do nosso ser, ouvimos como o turbilhão de águas ocultas e tumultuosas, o fluxo e refluxo do mar agitado da personalidade que os vendavais da cólera, do egoísmo e do orgulho encapelam. E aí a gente vem fazer um estudo à noite e Gubbio aqui na obra de André Luiz falando da mesma coisa. O peito ressecado pelo egoísmo. E é verdade. É o egoísmo, é esse orgulho, é esse sentimento pequeno ainda que faz com que a gente ainda sofra, com que a gente ainda sinta dor. Porque não adianta. São consequências dos nossos atos e dos nossos pensamentos. E ele continua, né? E os pés congelados na indiferença, desconhecendo o próprio rumo. Quer dizer, nós desconhecemos quem somos. Todavia, mestre, mais que a surdez que nos toma os ouvidos e mais que a cegueira que nos absorve o olhar, padecemos por desdita nossa da extrema petrificação na vaidade e no orgulho que, através de muitos séculos, éramos por nossos condutores nos despenhadeiros da sombra e da morte. Mas confiamos em ti, cuja influência santificante regenera e salva sempre. Poderoso amigo, tu que abres o seio da terra pela vontade do Supremo Pai, usando a lava comburente, liberta-nos o espírito dos velhos cárceres do eu, que ainda para isso sejamos compelidos a passar pelo vulcão do sofrimento. Não nos relegues aos precipícios do passado.
Descerra-nos o futuro e inclina-nos a alma à atmosfera da bondade e da renúncia. Dentro da extensa noite que para nós mesmos, pelo abuso dos benefícios que nos emprestaste, possuímos tão somente a lanterna bruxuleante da boa vontade, que a ventania das paixões pode apagar de um momento para o outro. Ó Senhor, livra-nos do mal que amontoamos no santuário da nossa própria alma. Abre-nos por piedade o caminho salvador que nos faça dignos da tua compaixão divina. Revela-nos de soberana e misericordiosa, a fim de que, executando-a, possamos alcançar um dia a glória da ressurreição verdadeira. Distanciados agora do corpo de carne, não nos deixes cadaverizados no egoísmo e na discórdia. Envia-nos, magnânimo, os mensageiros de tua bondade infinita, para que possamos abandonar o sepulcro de nossas antigas ilusões. Gente, não tem nem o que comentar diante dessa. Não é? Lindíssima prece, fortificante, emocionante, né? A gente fala com a voz embargada aqui, se segurando para não desmoronar, porque realmente é a pura verdade. Quando a gente lê um texto desse, nossa, é de arrepiar mesmo, e aí a gente vê como é que nós estamos assim, tão ainda pequenininhos em relação a essa grandiosidade que nos espera. Eu, pelo menos, fico assim, nossa, meu Deus, e eu aqui esquentando a cabeça com bobagens, com coisinhas pequenas ainda, se me lembrando com situações assim que não tem nada a ver. Como nós somos bobos. Eu falo, né? Depois do estudo daquele de Leon Denis e depois de um desse aqui, meu Deus do céu, é uma cacetada que a gente vai levando e uma sacudidela, né? Para poder mostrar, peraí, para com isso. Se eles estivessem aqui, né, os nossos mentores aqui no nosso Somos, para com isso, que você não é essa coisinha pequena aí desse planeta, não. Você é muito maior do que isso. Valorize o espírito. Não é se valorizar como corpo, não. Ficar preocupado com o corpinho bonito, com a celulite, com a ruguinha. Isso, tudo bem. Se preocupa, se cuida. Mas vá mais adiante. Se preocupe com essa alma que tem nesse corpo. Com esse elemento que é chamado de espírito e que não vai acabar nunca mais. E que tem como futuro, como destino, a doutrina nos ensina isso, Jesus já tinha falado isso, quem nos fala isso? Kardec está falando que o nosso destino é uma vida superior elevadíssima. Como governadores de um planeta, responsáveis por almas em sofrimento, como atualmente nós estamos aqui, sendo amparados e protegidos pelo nosso Mestre Jesus. Um dia nós estaremos igual a Ele. E aí você vai ficar aqui discutindo por que a minha escola de samba perdeu. Gente, tenha paciência. É nem parar um pouquinho, né, e valorizar o amor que Deus tem por nós. Vamos brincar, vamos desfilar, querem desfilar lá, competir as suas escolas, mas vamos ter o bom senso de respeitar os resultados que venham. E isso na nossa vida também, dentro da... Conforme eu estava falando, quem estava aqui de tarde vai ouvir pela segunda vez, as nossas disputas bobas dentro do nosso relacionamento, dentro da nossa família.
Eu estava dizendo que os dois elementos que mais disputam as coisas são o marido e mulher. Eu nunca vi criaturas se amam. Pois é, se amam, Nina, né? Se adoram. Maridos, a gente percebe, super apaixonados, mas é uma disputa constante. Vivem juntos 30, 40 anos, mas vivem disputando o orgulho. Um fala uma coisinha, o outro fica melindrado. Aí a mulher faz o biquinho. Não vou falar com ele. Ele é que tem que falar comigo. E o marido pensa da mesma maneira. Não vou falar com ela. Ela que tem que falar comigo. O que é isso? É orgulho. Orgulho bobo. E aí ficam ali os dois sofrendo. Às vezes passam dias sofrendo por conta de quê? De uma coisa que não vai trazer benefício nenhum. Aí a gente lê um texto desse, uma prece desse, estuda lá um texto de Leon Denis, vem estudar um texto desse, tem que botar a mão na cara e sentir vergonha, não é não? Eu fico envergonhada. Nossa. Aí ele continua, né? Nesse momento, as lágrimas serenas do orientador em prece receberam resposta celestial, porque a verdadeira chuva de raios diamantinos começou a jorrar do alto sobre ele, como se força misteriosa e invisível ali ocultado, divina torrente de claridade em nosso favor. Olha aí o que acontece, porque se aconteceu com o Rubio, vai acontecer com a gente também, não é? Eles também, nós estamos na mesma situação. Então, olha o que nós recebemos quando fazemos uma prece assim, sentida mesmo lá do fundo do coração. A gente acha que não é amparado, né? Acaba de fazer a prece, está lá, Deus não escutou as minhas preces. E não escutou o quê, gente? Deus está do nosso lado ali, nós estamos mergulhados nesse foco eterno, nesse foco divino, como diz Leon Denis. Hoje eu estou inspirada por Leon Denis, hein? Vocês vão me aguentar falar de Leon Denis aqui o tempo inteiro. E então ele continua aqui. Calara-se-lhe a voz, mas o quadro sublime arrancava-nos pranto de emotividade indefinível. Não havia um só dos circunstantes sem o toque visível no rosto daquele êxtase bendito que nos assomava no assalto ao coração. O instrutor parecia vacilante, embora o halo radioso que lhe cobria gloriosamente a cabeça veneranda. Chamou-me num sopro e informou. André, dirige os trabalhos enquanto devo fornecer recursos à materialização de nossa benfeitora Matilde. Lembram da Matilde lá do início que coordenou essa tarefa? Vejo-a ao nosso lado, esclarecendo haver chegado a noite longamente esperada por seu coração materno. Antes do reencontro com Gregório, em companhia de bem-aventuradas entidades que a assistem, pretende ela vir de maneira tangível, encorajando quantos aqui hoje se candidatam ao serviço preparatório de ingresso em círculos superiores. Olha só, olha aí o que nos espera. Tremi perante a ordem, mas hesitei. Eu, quando li isso aqui, eu falei assim, ai meu Deus, coitado do André, né? Receber assim, né? Olha, você agora vai dirigir aqui essa reunião. E foi batata. Ele diz aqui, tremeu. Mas perante a ordem, né? Perante a ordem, mas ele não hesitou. É o que a gente estava falando no início, né? A gente vai fazer um trabalho, é lógico que a gente fica nervosa, né? Mas no momento que a gente tem certeza que está fazendo aquilo ali com amor, que a gente está fazendo com sinceridade, botando todo o nosso carinho, toda a nossa boa vontade na tarefa, a inspiração, a ajuda vem. A ajuda vem e aquele momento nervoso no início, né? Isso a gente sente o envolvimento e a gente tem ação boa e aquele nervoso passa.
Olha o que ele vai dizer. Tomei-lhe o lugar sem detença, enquanto o sábio mentor se recolhia a 2 passos de nós em profunda meditação. Reparamos em silêncio que luz brilhante e doce passou a se irradiar do peito, do semblante e das mãos em ondas sucessivas, semelhante à matéria estelar. Tenuíssima, porque as irradiações pairavam em torno, como que formando singulares paradas nos movimentos que lhe eram característicos. Em breves instantes, aquela massa suave, iluminescente, adquiria contornos definidos, dando-nos a ideia de que manipuladores invisíveis lhe infundiam plena vida humana. É o trabalho de materialização que estava sendo realizado, né? Mas, há alguns instantes, e Matilde? Sim, Lisa, é isso que está acontecendo aqui. Você vê que Gúbio diz a André, toma conta da reunião, que eu agora vou lá fazer trabalhar no processo de materialização de Matilde, né, que é a benfeitora lá, que veio no início de orientações e que agora vem aqui como se fosse encerrar o trabalho. E aí, esse processo que ele está narrando aqui, né, essa matéria estelar, tenuíssima, as radiações, né, e vamos dizer assim, a doação fluídica e a manipulação fluídica de Gúbio e de seus assessores ali juntos, fazendo com que Margarida se tornasse tangível, tá? E aí ele diz, mais alguns instantes e Matilde surgiu diante de nós, venerável e bela. O fenômeno da materialização de uma entidade amada ali se fizera prodigioso aos nossos olhos, em processo quase análogo ao que se verifica nos círculos carnais. Veja bem, a gente precisa entender que esse processo ali de materialização foi uma assim, para a gente poder entender melhor, né? Eu vou usar uma linguagem que eu não sei se é a correta, mas foi uma material ritual. Só quem estava vendo Margarida ali eram eles. É o que ele está esclarecendo aqui. As pessoas, né, os encarnados, não estavam vendo Matilde, não estavam vendo Matilde nesse momento. Então, é o fenômeno que ele está dizendo aí, igual ao de materialização carnal que acontece também. Né? Nós sabemos, a gente conhece aí até um médium famoso que foi Peixotinho, que fazia muito isso. Quem tiver oportunidade de ler sobre o trabalho de Peixotinho, o trabalho que ele realizava de materialização, são de fluidos, de ectoplasma, para materializar espíritos, e muitas pessoas assistiam isso. Hoje em dia, aqui no Rio de Janeiro, que a gente sabe, que eu tenho conhecimento, no centro, meu Deus do céu, Frei Luís, aqui em Jacarepaguá, eles fazem ainda esses trabalhos de materialização para praticar a caridade, né? Então, existem os médiuns que possuem os fluidos necessários para isso. Não é qualquer médium que pode participar, tem que ter um fluido necessário para realizar essa materialização. Mas aqui no nosso caso, a gente percebe que foi uma materialização espiritual. E aí ele continua. Ante a benfeitora, diversas mulheres presentes consternaram-se, dominadas de incoercível emoção, atitude natural que não nos surpreendeu, porque efetivamente nos sentíamos em contato direto com um anjo glorioso, em forma de mulher. A abnegada protetora endereçou à Assembleia um gesto de bênção, ou em voz pausada e emocionante, depois da ligeira saudação. Meus amigos, todos aguardais a hora feliz de abençoado retorno à esfera do recomeço. Entretanto, a dádiva do vaso de carne é inapreciável bênção divina. Quer dizer, não é? A oportunidade de reencarnarmos novamente
E o que ela está falando aqui, que todos aqueles ali estavam aguardando isso, estavam preparados para essa volta à carne. E a gente tem que entender que isso é bênção divina. Oportunidade que Deus nos oferece de, a cada vinda na Terra, né, no mundo material, nós evoluirmos, crescermos um pouquinho, irmos erradicando de nós esses sentimentos ainda muito pequenos, muito materiais ainda. E ela diz: não busqueis a reencarnação tão somente pela ânsia do esquecimento, nos sonhos do mundo que as tentações do campo inferior podem transformar em pesadelo. A vida que conhecemos até agora é contínuo processo de aperfeiçoamento. Não basta desejar, é imprescindível orientar o desejo na direção do bem infinito. Fez ligeira pausa e, talvez respondendo à arguição mental de muitos, prosseguiu: não julgueis, olha a humildade, hein? Não julgueis seja eu excepcional emissária do reino. Sou humilde servidora, sem outro crédito perante o eterno doador, que não seja o da boa vontade. Meus pés jazem, ainda marcados pelo pretérito obscuro, e meu coração ainda guarda cicatrizes recentes e profundas de experiências amargosas, que os dias incessantes até agora não conseguiram apagar. Não me confirais, portanto, nomes e títulos que não possuo. Sou simplesmente vossa irmã de luta, interessada em acordar-vos para a sublimidade do futuro. Vamos dar uma paradinha aqui. Matilde está colocando aqui que, por conta, né, do cenário em que ela apareceu, e dali do cenário em que todos estão percebendo e vendo, isso não significa que ela já fosse um espírito puro. É uma criatura já elevada, né? De um grau de evolução muito acima do nosso. Mas é como ela diz ali, ainda tem acertos a fazer. Ainda precisa consertar alguma coisa que ela precisa. E aí, por conta disso, é isso aí, Lisa. Os elogios são desnecessários, porque não adianta elogiar, porque ela tem consciência da situação em que se encontra. Então, aquela mesma história, quando alguém chega para você e diz assim: nossa, você hoje fez um excelente estudo, mas você tem consciência de que não fez. Isso acontece muitas vezes, né? Não adianta, quando você tem, olha mesmo para dentro de si. É isso aí. Né? Quando você não está ali se deixando envolver pelos elogios. É como ela está dizendo aqui. Não julgueis que eu seja essa excepcional emissária do reino da luz. Não precisa me elogiar porque eu não sou. Então é o que a gente sabe também quando faz as coisas corretas e quando não faz, né? Se tem aquele cuidado de se olhar. Então não adianta vir elogiar, não fiz. Hoje não fiz um bom estudo. Tem dias que a gente sabe que fez mesmo, mas tem dias que não. Às vezes situações fazem, né? Muitas situações nos envolvem, nós ainda estamos aqui na Terra, ainda sofremos as influências deste mundo material. Nós não somos espíritos puros, superiores. Né? A gente ainda consegue, ainda se envolve. Estamos aqui batalhando para nos livrarmos disso, mas a gente ainda se envolve. Então, nem todo dia a gente faz um estudo maravilhoso. Né? É que o amor que a gente dedica, né? O carinho em realizar a tarefa, a responsabilidade que a gente sabe que tem, o amparo nos ajuda muito. Né? Às vezes nós não estamos num bom dia,
mas a gente sabe que precisa fazer e vem fazer com carinho e vem fazer com amor, aí nós somos ajudados, amparados. E a gente tem que ter consciência disso, né? Que nós não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. Se eu estou ali me dedicando, se eu me esforço, é aquilo que Jesus te e o céu te ajudará. Então faz a tua parte que o amparo vem, que a ajuda vem. Agora, se eu vou levando, né? Deixa a vida me levar, a vida vai me levando. A vida vai me levando. Só que a vida não vai me levando para os lugares que deveria levar, não. Eu preciso direcionar. Eu tenho que fazer o esforço para direcionar a minha vida para o caminho certo. Pois é, para onde não se sabe, né? Então ela diz assim para nós: nosso coração é um templo. Olha só, gente, que coisa linda. Nosso coração é um templo que o Senhor edificou, a fim de habitar conosco para sempre. Como é que uma mensagem dessa, uma frase dessa, uma expressão dessa, e vai achar que está sozinho? E vai achar que está desamparado? E vai achar que Deus esqueceu de nós? Como hoje eu ouvi uma companheira, uma pessoa reclamando do calor, e ela dizendo assim: nossa, acho que Deus esqueceu do Brasil, porque está mandando tanto calor para cá e tanta neve lá para o lado da Europa, né, para aqueles países lá do outro lado do mundo, lá o frio está terrível, e a gente aqui. Aí ela assim: meu Deus, esqueceu da gente, esqueceu da terra. Ele não está, assim mesmo, eu ri muito, eu achei tão engraçado. Ele não está sabendo organizar direito esse planeta aqui, não. Ele deixou o planeta aqui de qualquer maneira. Eu falei: não é assim não. Falei para ela: não, minha amiga, não é bem assim não. É que cada um precisa de passar pelas situações. Pois é, né, Elisa? A gente até compreende, porque a pessoa simplória, não tem esse conhecimento, mas as pessoas falam isso, né? Deus não está sabendo dividir a situação no planeta, porque está deixando um povo morrer de calor e o outro morrer de frio. Por que ele não divide? Chega a ser cômico, né? E aí então ela continua. Então quando você lê uma frase dessa aqui, olha: nosso coração é um templo que o Senhor edificou a fim de habitar conosco para sempre. Gloriosas sementes de divindade esperam-nos a harmonia e o ajustamento interiores para... Gente, quem esteve aqui de tarde, Julinha e Nina, olha aqui a confirmação de tudo aquilo que a gente estudou com Leon Denis. Eu fico tão emocionada com essas coisas, né? Vocês vejam que a doutrina espírita não tem divergência. É um complementando o outro, o estudo do outro. É uma interação assim sensacional. Se encaixando, Elisa. Leon Denis fala, vocês podem ler lá no capítulo, no problema do ser, do destino e da dor, lá no final, os últimos parágrafos, é o capítulo 19, se não me engano, sobre a evolução da alma. Ele falando isso aqui agora. André Luiz falando a mesma coisa, né? Matilde aqui no caso. Gloriosas sementes de divindade esperam-nos a harmonia e o ajustamento interiores para desabrocharem dentro de... arrebatando-nos as esferas resplandecentes. São as potências que nós já possuímos. E quando Deus nos criou, porque Deus não criou, não cria nada imperfeito, por isso nós não somos imperfeitos, nós estamos ainda inacabados, como diz o Sérgio Breves. Estamos inacabados, mas imperfeito nós não somos, não. Porque Ele já nos criou com todas essas potências, com essas sementes aqui, ó, que a Matilde está falando aqui para nós. Já estão todas dentro de nós, esperando que nós mesmos as adubemos, trabalhemos para que ela possa florescer, germinar e florescer. E ela continua. A aquisição, olha só que lindo também. A aquisição ativas, no entanto, não constitui serviço instantâneo da alma, suscetível de efetuar-se de um momento para o outro.
Ninguém vai virar santo da noite para o dia, gente, tá? Somos, cada qual de nós, um imã de elevada potência ou um centro de vida inteligente, atraindo forças que se harmonizam com as nossas e delas constituindo o nosso domicílio espiritual. Gente, André Luiz falou isso tudo, o Leon Denis falou isso tudo para a gente hoje. A criatura encarnada ou desencarnada, onde estiver, respira entre os raios de vida superior ou inferior ao redor dos próprios passos, tal qual a aranha que se confunde nos fios escuros que produz ou da andorinha que corta os altos céus com as próprias asas. Todos nós exteriorizamos energias com as quais nos revestimos e que nos definem muito mais que as palavras. É por isso que a gente aprende com a doutrina, né? Lá no Livro dos Espíritos está lá. O que é contado é a sua intenção. Por isso que Jesus disse para nós, não importa o que entra pela boca, mas sim o que sai. Porque o que você fala, o que você diz, é o que você está pensando. Muitas das vezes não, mas o que você está pensando não. Né? Nós escondemos de nós mesmos, que estamos aqui limitados pela matéria. Mas desses espíritos, né? Sim, falam as mesmas coisas, Elisa. Eu estou encantada com isso aqui, porque é o que a gente escutou aqui de tarde de Leon Denis, com outras palavras, né? E aí ela continua: de que vos valeria o retorno à oficina da carne, sem conhecimento das obrigações que nos competem, ante a justiça divina? Não adianta você reencarnar sem ter consciência do que é reencarnação. Que nos adiantaria o temporário esquecimento do passado sem nos integrarmos na responsabilidade, a maior força capaz de nos socorrer nos sensa e que se traduz em tendência nobre a persistir conosco. Não adianta reencarnar simplesmente por reencarnar. Então ela diz, né? A volta à vestimenta física é uma bênção que poderemos conseguir à custa de generosas intercessões, quando nos faleçam méritos para obtê-la. No instante oportuno, por nós mesmos, tanto quanto é possível, conseguir trabalho digno na esfera da crosta, movimentando amigos que nos conduzam aos objetivos disputados. No entanto, qual ocorre a muitos encarnados que se localizam em respeitáveis quadros de serviço para usarem direitos que nada fizeram pelos merecer, com flagrante abuso das leis que nos regem as ações. Muitas almas procuram o santuário da carne, formulando precipitadas promessas, e nele penetram agravando os próprios débitos. Olha aí, olha só o alerta. Tímidas, levianas ou inconsequentes aproveitam o estágio bendito na região da neblina para repetirem as mesmas faltas de outra época, com absoluta perda de tempo, que é patrimônio do Senhor. Ela fala aqui de regiões da neblina, e tem uma nota de rodapé que diz que é também sinônimo de esfera carnal, né? A encarnação terrestre. Nesse momento, dentro de breve intervalo que imprimiu a locução edificante e piedosa, Matilde estendeu-nos as mãos que despendiam raios de intensa luz e exclamou maternal. Peraí, vamos ver a hora ali. Gente, eu acho que eu vou parar por aqui, porque o nosso tempo, deixa eu ver aqui se falta muito para a semana que vem.
Eu não marquei. A gente vai ler mais um parágrafo, tá? Pois é, faltam 2 minutinhos. Vamos ler só esse parágrafo aqui que ela. Não, vou parar aqui, gente, olha só. Então vamos parar nesse intervalo aqui, porque senão vai quebrar o raciocínio para frente. E aqui ela deu um intervalo e vai entrar ainda falando do regresso à reencarnação, mas já vai dar um outro enfoque. Então é melhor a gente parar aqui para não ficar a coisa quebrada assim no raciocínio depois, né? Então, querida, não sei quem é que vai fazer o relatório aí, se é a Nina ou se é a Elô. Nós paramos então nesse parágrafo. Nesse momento, dentro de breve intervalo, tá? Na próxima semana, a gente fica o suspense. Tchan, 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 tchan. Vamos ver quais mais considerações nossa querida Matilde vai trazer para nós. E aí a gente tem aqui mais conselhos maravilhosos dela, tá bom? Então a gente fica por aqui. Esse livro é ótimo. Gente, o outro que vem depois desse, que é Entre o Céu e a Terra, também é outra, assim, bomba no bom sentido, viu? É outro livro que vem trazendo também uma história linda, né? Um emaranhado ali que vem desenrolar. As obras de André Luiz são deliciosas. Não sei como é que tem gente que ainda fica falando bobagem, mas enfim, a gente até compreende, né? Quem vai fazer a prece? Lisa, Elô. Nina Mil, eu sei que não pode porque não tem microfone. Julinha também não tem mic. Cícero, eu não sei, está convidado. Cícero está quietinho aí, não falou nada. Quem vai levantar a mãozinha para a gente fazer a nossa prece de encerramento? Ah, a Nina grava, não pode. Então vai a Elisa. Ok, Elisa vai fazer então a nossa prece de encerramento e depois nós voltamos para fechar. Amigos, vai lá, minha amiga. Olá, boa noite, pessoal. E aí, estão me ouvindo? Tá ok o som para vocês? Ok, obrigada. Pois é, Beth. A gente quando lê essas mensagens maravilhosas que André trouxe, vê o ano desse livro, né? E a gente percebe quanto a gente realmente está ainda assim precisando reler várias vezes. Esses momentos são assim de grande. A gente já leu esse livro, já estudou não, a gente já leu, né? Eu mesmo já li toda essa obra. Agora a gente está estudando, é tudo diferente, é outra visão, é outra. Minha gente, a gente chega a ficar assim, como o Beto falou, né? Fica bobo. Aí, eu tava percebendo isso. Eu disse, nossa, o livro já tá perto de acabar. É assim mesmo. Isso é bom, né? Sabe por quê? A gente quer buscar mais. Quando Beto falou, estamos inacabados, estamos mesmo. E estamos a cada vez mais nos aperfeiçoando. Graças a Deus que a gente está procurando esse caminho, né? Eu fico triste, como o Beto falou, as pessoas que ainda não veem desta forma. E o pior é que a gente vê isso até dentro do nosso lar, né? Na nossa familiares, parentes, Aí minha irmã diz, mas a gente vai ajudar eles lá. Eu digo, se eles quiserem, né, minha filha? Porque não é assim não. Porque é parente, irmão, tal, mas marido, filho, vamos por aí afora, não, ninguém sabe se vão querer ajuda ou não vão, né? Bom, mas vamos pedir a Deus que um dia eles possam despertar como nós conseguimos, né, esse despertamento em nossas vidas. E vamos agradecer. Agradecer a Deus, primeiramente, por nos dar essa oportunidade da reencarnação, essa bênção maravilhosa de estarmos aqui, de podermos ter acesso a todo esse conhecimento, a toda essa grandiosidade de aprendizado para o nosso espírito. Que nós possamos, Senhor, receber, guardar e multiplicar. Porque
porque é isso que Jesus pede de nós, que temos que multiplicar tudo isso que estamos assimilando para os nossos espíritos, compartilhar com aqueles que ainda não pensam como nós, mas que será um dia de um alívio para eles, de um consolo e de um fortalecimento. Que os nossos espíritos, Senhor, possam sempre estar pronto para te servir e em teu nome e com teu amor. Nós possamos hoje, eu ouvi algo que me entristeceu quando se disse perdoar. A pessoa falou, eu não consigo, nem em próxima encarnação. Que possamos, essas criaturas ainda, receber de ti um bálsamo consolador para esse sofrimento, para que amenize esse ódio e esse rancor nos corações das criaturas que ainda presa à vida física, ainda necessitada dessa envolvimento tão físico, tão terra a terra, que não conseguem perceber o teu amor através do perdão. Perdoar aquele que nos magoa, nos ofende. É te amar. Porque tu estás em nós. Se Deus é amor, então nós temos Ele em nós, então nós temos esse amor. Então que nós possamos amar a todos aqueles, como Deus nos ama a todos nós, porque Ele está em nós desta forma, através do amor por todos aqueles, como Jesus nos ensinou, amar ao próximo como a ti mesmo. Que possamos repousar e o Espírito trabalhar, continuar estudando, continuar se aperfeiçoando na espiritualidade. Muita paz a todos, que Jesus nos ampare hoje e sempre. Obrigada, Elisa, por essa prece assim tão sentida, né? Muito obrigada, que Deus abençoe. Obrigada a todos que aqui estiveram, obrigada a Elô e Nina, os anjinhos da guarda que nos ajudam aqui nessas tarefas aqui que são importantes. Gente, o dia que vocês não aparecem, que a gente faz aqui o estudo sozinho, aí eu fico toda enrolada. Olha, vocês não sabem o quanto é importante esse trabalho de colagem, esse trabalho de fazer relatório, essas coisas assim. A gente fica mais fortalecida com a presença, viu? Eu agradeço aqui o apoio. Cícero, muito obrigada pela tua presença, um bom descanso para você, mas só para vocês verem o porquê que eu me emocionei com esses dois estudos. Olha o que Leon Denis disse lá, nós lemos aquela frase, né? Que Jesus edificou o nosso coração para habitá-lo para sempre. E Leon Denis disse para nós assim, o Espírito Divino que anima o universo, é Deus, atua sobre todas as almas, busca penetrá-las, esclarecê-las, fecundá-las. Mas a maior parte se deixa ficar na escuridão e no ensilamento. Ninguém ouve, né, a presença de Deus junto a nós.